pessoal, vamos para a aula de número 11. Bem, para essa aula de número 11, vamos acompanhar comigo aí qual o tema de hoje, né? Então a gente continua na questão da geografia da guerra, conflito na Ucrânia, para tentar entender esse conflito. Veja que a gente passeou por várias temáticas até chegar e chegando aos poucos no que nos interessa, que é o conflito atual em 2022 entre Rússia e Ucrânia. Vamos, acompanhe comigo. Agora a gente vai entender um pouco a Segunda Guerra Mundial, né? Qual a importância da Segunda Guerra Mundial para discutir essa formação da União Soviética, esse poder dessa grande potência que vai disputar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos num período conhecido como Guerra Fria. Mas vamos entender a Segunda Guerra Mundial nessa aula número 11. A Segunda Guerra Mundial ela se dá entre 1939 e 1945. A partir de quando ela inicia? Ela inicia com a invasão da Polônia, né? Então, primeiramente, é necessário a gente tentar entender, né, aquela fase que a gente estudou nas aulas anteriores do imperialismo, como aquela fase de expansão colonial das nações industriais que passaram pela Segunda Revolução Industrial no século XIX na Europa Ocidental. Por exemplo, de Inglaterra, né, França, Alemanha, né, Estados Unidos aqui na América, a própria Rússia, né, o Japão, né? Então, essas potências industriais que passaram pela Segunda Revolução Industrial necessitaram disputar mercados. E onde encontrar isso? Na África, por isso que teve a Conferência de Berlim de 1884 a 85 para dividir a África. Mas a partir daí começavam as disputas coloniais, né, de territórios, e que gerou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve um grupo de vencedores, a Tríplice Entente. E a Alemanha foi considerada culpada pela guerra e sofreram pesadas humilhações, né, a partir do Tratado de Versalhes de 1919. Com essas humilhações, fez com que o povo alemão criasse um sentimento de revanchismo. Então a Alemanha vivia num período de crise, o período entre guerras, sobretudo a partir dos anos 20, 1920, né? Houve a crise do capitalismo, que se estourou em 1929, a Alemanha vivia em intensa crise econômica, desemprego, a moeda, o franco, derretendo, né? As pessoas com fome, foi todo o combustível, junto com o revanchismo, aquela questão da moral baixa dos alemães, que fez com que surgisse um líder carismático, um líder popular, né, e que trouxe ideias extremamente perigosas, ideias autocráticas, ideias que foi justamente as ideias do nazismo, liderada aí por Adolf Hitler. Então Hitler, em 1933, ele sobe ao poder na Alemanha e começa a disseminar essas ideias, a ideia do nazismo, né, uma ideia totalitária, né, de limpeza étnica, pregando o pan-germanismo, a expansão da grande Alemanha por outros territórios, utilizando aí a teoria do espaço vital de Friedrich Ratzel, que foi um geógrafo, como a gente já viu em aula anterior, né, que pregava a supressão dos territórios dos países vizinhos para garantir uma formação de um espaço vital para garantir o suprimento e as necessidades daquela nação que se julgava mais poderosa, né? Então Hitler, ele começou o período da Segunda Guerra Mundial invadindo, né, assinou um pacto de não agressão com Stalin no lado oriental, né, para liberar e dar margem e facilidade com que ele se expandisse para o Ocidente. Então ele fez esse pacto com a Rússia, né, com a União Soviética, no lado oriental. Nesse pacto, ambos se comprometiam a não entrar em guerra e dividir a região conquistada. Então, em setembro de 1939, as tropas nazistas invadem a Polônia, que é dividida entre Alemanha e soviéticos, tendo início, portanto, a Segunda Guerra Mundial com a entrada da Inglaterra e da França no conflito, né? Está aqui Hitler discursando, e está aqui essa charge para tentar mostrar esse pacto entre o líder da União Soviética, que era Stalin, e Hitler, né? Eles trocando flores, mas na verdade cada um escondendo atrás de suas costas uma faca, né? Então isso demonstra que eles fizeram um acordo temporário que ambos não confiavam no outro, né? Então veja, Hitler diz: boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? Aí Stalin: é verdade, nem nós, né? Então, a Conferência de Munique ratifica a anexação da Tchecoslováquia e Hitler se compromete a não anexar nenhum outro território para evitar atacar em duas frentes, ocidental e oriental. É assinado o Tratado Ribbentrop-Molotov, que dá à União Soviética tempo para se preparar para o confronto contra o Terceiro Reich. Na verdade, foi um interesse estratégico entre os dois em criar esse Tratado Ribbentrop-Molotov,
para temporariamente eles não se confrontarem diretamente. Foi bom para Hitler, porque ele não iria suportar batalhar em duas frentes, na frente ocidental contra os franceses, ingleses, nem tão, e ao mesmo tempo na frente oriental contra os soviéticos, né? E foi bom para Stalin, porque foi o tempo suficiente para ele arregimentar tropas e se preparar para o combate contra o Terceiro Reich, né? Tá aqui mais uma vez as charges, relacionamento durante a Segunda Guerra Mundial entre Rússia e Alemanha, né? Em 1939, Pacto Germânico-Soviético faz uma aliança com Hitler. Em 1941, Hitler quebra essa aliança do Ribbentrop-Molotov, né? E invade a União Soviética em 1941. Está aqui uma das grandes, uma das ações mais desastrosas de Hitler foi tentar invadir a União Soviética, um território gigantesco, em 1941. Veja como se deu o desenrolar das forças em combate na Segunda Guerra Mundial. O marco inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. De acordo com a política de alianças militares existentes na época, formaram-se dois grupos, né? Os aliados, que foi a Inglaterra, a União Soviética e França de um lado, e o eixo Alemanha, Japão e Itália do outro, né? Entre esses três países com objetivos expansionistas unidos, se formaram-se o eixo, um acordo com fortes características militares e com um plano de conquistas elaborados em comum acordo. Então está aqui a Alemanha, a Itália e o Japão formando o eixo. Como foi a primeira fase do conflito? A primeira fase foi de 1939 a 41. Houve a expansão nazista para o Ocidente. Veja como vocês podem observar aqui. Ó. A Alemanha ela passa a expandir em direção à França, né? Marcada pela ofensiva da Alemanha sobre a Polônia, a Bélgica, a Noruega, Dinamarca e a Holanda, os alemães usavam uma tática de guerra chamada Blitzkrieg, que era a chamada guerra relâmpago, né? Onde as regiões de interesse eram invadidas de maneira muito rápida e fulminante, deixando o inimigo sem chances de reagir, tanto por terra quanto no ar, né? Através da aviação Luft, né? Que é uma aviação muito rápida, lançando vários bombardeios e gerando baixas rapidamente, né? Conquistas muito importantes, como a ocupação da França, onde Hitler chegou até a realizar um desfile vitorioso em Paris, né? Em seguida, a Inglaterra foi bombardeada sem piedade. Aproveitando-se da força alemã, o ditador Benito Mussolini fez uma aliança com os nazistas, fato que fortaleceu ainda mais o poderoso exército alemão, né? Veja aqui o território ocupado pelo eixo depois de setembro de 1939, toda essa faixa aqui de amarelo, né? Governo de Vichy, 1940 a 44, está aqui a França dos Vichy. E a segunda fase do conflito foi de 1941 a 1943, houve a invasão da União Soviética, quebrando aquele acordo Molotov, né, e Ribbentrop-Molotov, e a entrada dos Estados Unidos no conflito também. Então essa entrada dos Estados Unidos foi crucial para desequilibrar o conflito, né? Hitler comanda a invasão ao território soviético, onde as vitórias nazifascistas foram arrasadoras. Nesse período, até o final da guerra em 1945, o conflito tornou-se definitivamente mundial, envolvendo diversas nações. Então, a gente pode dizer que o conflito passa a se tornar mundial a partir daqui, com a entrada da União Soviética, com a entrada dos Estados Unidos, né? O ano de 1941 marca também a entrada dos Estados Unidos na guerra, quando perceberam que o exército alemão estava vencendo todas as suas investiduras e tornando-se imbatível, os Estados Unidos resolveram apoiar os aliados, né? Veja os interesses geoestratégicos dos americanos, que não são bobos nem um pouco, né? Os americanos também estavam preocupados com as ações japonesas na Ásia, na Coreia, Indochina e Manchúria, pois essa região do Pacífico era de grande interesse para os americanos, né? Em 7 de novembro de 1941, os japoneses realizaram um ataque surpresa à base militar dos Estados Unidos em Pearl Harbor, no Pacífico, afundando a frota da Marinha Americana. Esse fato marca definitivamente a declaração de guerra dos Estados Unidos às potências do eixo. A guerra passou então a acontecer em 3 frentes de batalha. O Ocidente, né, Alemanha, França, Inglaterra, o Oriente, né, que é justamente a região da Rússia, e a região do Pacífico, que era o Japão ali bombardeando a base militar Pearl Harbor, os Estados Unidos entrando na guerra. Então, aqui em 1941 ocorreu a Operação Barbarossa, né, que foi justamente essa tentativa de avanço para o Oriente da Alemanha, né, a partir da Polônia, indo em direção ao Oriente, né, atingindo a União Soviética. Então, aqui talvez foi um dos pontos mais desastrosos de Hitler, né?
Em 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, como eu já tinha dito, no Oceano Pacífico. Após esse fato, considerado uma traição pelos norte-americanos, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado das forças aliadas, né? Antes do ataque, os Estados Unidos resolveram ficar neutros na guerra, preocupados em solucionar a bagunça interna de 1929. Na verdade, os americanos, desde 1917, 14 a 18, com a Primeira Guerra Mundial, eles sempre buscaram se aliar tanto a um quanto ao outro, para sair fortalecidos na guerra. Como? A guerra não aconteceu no lado americano, não teve baixas no seu território. E eles se tornaram um dos maiores credores do mundo, né? Após as duas guerras mundiais, os norte-americanos se tornaram grandes credores de todos esses países que se envolveram na guerra, né? Principalmente com o Plano Marshall e a doutrina Truman, né, pós Segunda Guerra Mundial, para reconstruir aqueles países. Foi investido muito dinheiro, com muitos investimentos e retornos financeiros para os americanos. Então saíram fortalecidos economicamente dos conflitos, né? Aqui nós temos o ataque aéreo à base, os japoneses atacando a partir dos kamikazes, né, atacando a base Pearl Harbor. Isso daí está documentado em filmes, documentários, né? Aqui nós temos o relacionamento durante a Segunda Guerra Mundial. Veja as forças aliadas, né, depois de 41. Né? Em dezembro de 41, Estados Unidos e União Soviética, em janeiro de 42, entraram nas forças aliadas. Então está aqui União Soviética, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França. Do outro lado, as forças do eixo, os nazistas, alemães, os italianos, fascistas e os japoneses. A terceira fase, que foi fundamental, houve a ofensiva final dos aliados que garantiram a vitória sobre as potências do eixo, né? E a grande batalha, que foi tema de filmes, documentários, foi a Batalha de Stalingrado. Essa batalha foi épica, porque representa, está aqui o cerne, né, daquela ideia que o presidente Vladimir Putin discute, né, a partir de uma máxima, por que estava fazendo a ocupação da Ucrânia. Ele vai dizer, para desnazificar a Ucrânia. Por que desnazificar? Porque recentemente, esses governos, desde 2004, né, se formou várias milícias de extrema-direita, milícias armadas, guerrilheiras, treinamentos militares bancados pelas potências do Ocidente, né, com armas, com treinamentos, com mantimentos, com dinheiro, né, e essas milícias passaram a ser oficializadas pelas próprias forças do exército ucraniano, né, e elas são muito, mas muito violentas, acabam gerando verdadeiros genocídios em algumas regiões ali do leste da Ucrânia, né? Como aconteceu lá na Revolução Aero-Maiden de 2014, 2013 2014, com verdadeiras chacinas de civis inocentes, de população de etnia russa ali no leste da Ucrânia, né? Então, Putin vai utilizar esse discurso de que o objetivo ao invadir a Ucrânia era desnazificar, expulsar esses exércitos, essas milícias que estavam agredindo o seu povo, o povo russo, apesar de ser fora do seu território soberano, da Rússia, mas era o seu povo porque era a maioria russa naquelas províncias ali do Lugansk e Donetsk, né? Então veja, tudo começa a partir daqui, a Batalha de Stalingrado. Hitler comete um grande erro ao mandar invadir a União Soviética. Os alemães acreditavam que esse país ainda era atrasado e pouco desenvolvido, o que foi um grande engano. A União Soviética apresentava-se cheia de indústrias, inclusive bélicas, sem contar com o nacionalismo soviético, onde o povo era capaz de qualquer coisa para defender o país, e através da tática da terra arrasada, impediram que os alemães confiscassem as suas riquezas, que já tinha sido empregada contra Napoleão Bonaparte no começo do século XIX. Então, na guerra entre França e Rússia no século XIX, a Rússia utilizou a mesma tática, né, que utilizou na Batalha de Stalingrado, a tática da terra arrasada, que é o quê? Você lutar a partir de milícias, a partir de táticas de guerrilha, você destruir tudo que está no terreno, deixar o terreno abandonado, sem mantimento, sem habitação, sem comida, sem água potável, né? E as tropas, ao invadirem, vão se deparar com uma terra sem nada, arrasada, um campo de batalha aberto, e aí sofrendo baixas, tanto por falta de alimentos, né? O inverno russo foi crucial para derrotar os alemães também, e há alguns ataques surpresas a partir de táticas de guerrilhas, né? Então a Batalha de Stalingrado, nessa batalha, a invencível força alemã foi derrotada. O que sobrou do exército nazista teve que pouco a pouco recuar e enfrentar também o rigoroso inverno russo, que passou a ser um sério problema para os alemães que mal podiam deslocar-se.
Logo após o episódio de Stalingrado, a Itália também foi invadida. Tropas americanas e seus aliados participaram dessa operação, onde Mussolini foi capturado e condenado ao fuzilamento. Está aqui, né, o avanço das tropas soviéticas tomando a capital Berlim e hasteando a bandeira, né, da União Soviética, símbolo do comunismo. Né. A expansão da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial e depois desse período, a União Soviética deu continuidade à expansão territorial, anexando mais 500 mil km². Na Europa, as anexações compreenderam parte dos territórios da Finlândia, da Alemanha, da Polônia, da Romênia e da Tchecoslováquia, que abrangiu os territórios atuais da República Tcheca e da Eslováquia, além da Estônia, Lituânia e Letônia, que são as 3 nações bálticas. Né? Assim, em 1945, o vasto território da União Soviética abrangia já 22 milhões e 400 mil km². Veja o tamanho do território, né? É muito grande, cerca de 2,5 vezes o território brasileiro, veja só. E estava politicamente dividido em 15 repúblicas federadas unidas por um governo central sediado em Moscou. Na Segunda Guerra Mundial, o ultranacionalismo ucraniano seria aproveitado pela Alemanha. Antes da Operação Barbarossa e invasão das forças do Terceiro Reich, cerca de 200 ativistas nacionalistas ucranianos para Berlim, a fim de fazer cursos especiais de como administrar uma Ucrânia independente, e que mais de 1.000 grupos formados por elementos criminosos e fortemente armados, sob a liderança de Stepan Androvovich Bandeira, 1909 a 1959, já estavam preparados para engajar-se em atividades contra a União Soviética. Então observe como é que se dá essas relações aí do avanço, né, dos nazistas no território ucraniano, e até hoje a Ucrânia é esse país, né, que abre suas fronteiras para essa horda de pessoas treinadas nas filas como verdadeiros mercenários, treinados nas filas dos países do Ocidente, com o objetivo muito claro de desestabilizar os governos daquele território ali e colocar em prática interesses mesquinhos, interesses imperiais de outras nações do Ocidente. Né? Então a Ucrânia foi esse palco aqui de um laboratório aí de formação de um exército nazista que tentou, a partir da Ucrânia, avançar sobre o território da União Soviética, mas os soviéticos conseguiram conter a partir da Batalha de Stalingrado. Né? Mais de 100 mil ucranianos colaboraram com os nazistas, integraram a polícia local, ideologicamente motivados, e formavam várias unidades dentro da Waffen-SS e Wehrmacht, entre as quais a divisão SS Galitina, a 14ª Divisão de Voluntários SS e os batalhões Nightingale e Roland. Tais unidades militares eram integradas pelos protofascistas da Organização dos Nacionalistas Ucranianos B, né, ONU-B Bandeirite, sob o comando de Stefan Bandeira, agente direto do Serviço de Inteligência da Wehrmacht e chefe do exército ucraniano insurgente, né, cujas milícias foram treinadas pela Waffen-SS, né, que eram justamente as grandes fileiras de formação do exército nazista, né, que acabou treinando várias milícias que se infiltraram no território da Ucrânia para tentar desestabilizar a União Soviética, certo, pessoal? Então aqui, para finalizar, né, para a gente entrar nas outras aulas que já começa a discutir o que mais nos interessa mesmo, que é entrar a fundo ali na Guerra Fria, né, nós temos aqui os antecedentes históricos da Guerra Fria. Finalzinho ainda da Segunda Guerra Mundial, houve o declínio das tropas italianas em 1943, a rendição do exército alemão em 1945, a rendição japonesa após as bombas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. Então veja, não bastava vencer o conflito contra o eixo, era necessário, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, já se desenhar quem iria tutelar a governança global, quem se colocaria à disposição como a principal potência política, militar e econômica do planeta. Os Estados Unidos tentaram sair na frente, lançando 2 bombas atômicas em um país que já estava rendido, né, mas mata milhares de pessoas com a destruição. Veja que ninguém se discute que isso daí foi crime de guerra, né? Até hoje ninguém fala mais sobre isso. Os americanos sempre são vistos como os libertadores, aqueles que levam a democracia para o mundo, que libertam o mundo das garras da opressão. Mas, na verdade, os americanos têm em toda a sua trajetória rastros e mais rastros, né, de sangue. Né? As suas mãos estão sujas de sangue com os seus diversos ataques, as suas intervenções militares em várias nações até hoje, e a imprensa não faz cobertura alguma, né? Não coloca esse país como
um imperialismo sanguinário, né, que acaba destruindo várias nações, desestabiliza governos para se apropriar de territórios ricos em reservas naturais. Né. Aqui é um grande exemplo de destruição. Até hoje, a população dessas cidades de Hiroshima e Nagasaki carregam marcas desse período que é justamente a radiação atômica que se perpetua por gerações. Né? Então, cidade de Hiroshima, Japão, destruída após o lançamento da bomba atômica, em agosto de 1945. Né? Emergência de duas superpotências. Então, os Estados Unidos lançam essas duas bombas para intimidar a União Soviética, porque a União Soviética, apesar de lutar no mesmo lado dos aliados, né? União Soviética, França, Estados Unidos e Inglaterra, mesmo assim, os Estados Unidos lançam essas duas bombas no Japão para tentar mostrar ao mundo que, a partir dali, ela queria tutelar a governança global como a principal superpotência. Só que, do outro lado, você tem a União Soviética que começa a disputar essa governança global. Por isso que a gente entra nas próximas aulas sobre um período chamado de Guerra Fria ou bipolarização do poder, certo? Bipolarização da ordem mundial. Então, o que eu tinha para falar agora era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tchau, tchau, até mais.